Esta série de vídeos está sendo possível graças ao patrocínio e ao apoio do site slicklens.com. Se você busca presets de Lightroom de qualidade e feito por profissionais, é lá que você deve buscar. Veja o site slicklens.com, ele está aí embaixo, e confira. E usuários do grupo Lightroom Brasil têm 15% de desconto. Basta usar o cupom de desconto Lightroom Brasil, que está abaixo, verificar o endereço do site e adquirir seu preset para ajudar no seu fluxo de trabalho. Olá pessoal, sejam bem-vindos e este é mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. O assunto de hoje, curvas. Como utilizá-las, para que elas servem, o que ela faz. A ferramenta Curvas é uma das ferramentas mais poderosas no tratamento de imagem. E não estamos falando só do Lightroom aqui. Se você aprende a controlar as curvas, você pode utilizá-las no Photoshop, no Lightroom, em ferramentas de edição de vídeo, tudo praticamente usa curvas. Então é uma ferramenta extremamente poderosa e importante de se conhecer. Hoje nós vamos ficar apenas com uma parte da ferramenta de curvas, que é o ajuste de luminosidade, como ela afeta a imagem, o que ela clareia, o que ela escurece e tudo mais. E aí, num próximo vídeo, nós vamos falar das curvas de canal, para aplicação de color grading, coisas do tipo. Mas hoje é luminosidade. Então preste bastante atenção, acompanhe a gente, porque você está para aprender uma das ferramentas mais poderosas e mais bacanas do tratamento de imagem. Valeu? Então venha comigo para a tela do computador aqui. Então vamos lá pessoal, Lightroom aberto aqui. E eu estou usando uma imagem que eu criei para poder demonstrar certas ferramentas para os alunos e que fica mais fácil de compreender o que a ferramenta está fazendo. O que nos importa aqui agora é essa barra de preto até branco, que são todas as faixas de luminosidades possíveis numa imagem. Ou seja, temos o preto total, o branco total e toda a gama de luminosidade possível entre uma coisa e outra. Em cima temos o antes aqui, então a imagem de cima não vai mexer, e a imagem de baixo é onde a gente vai ver a mudança. A primeira coisa é o seguinte, a curva de tons, a primeira vez que você abrir o Lightroom, ela vai estar assim, ó, que a gente chama de curva de tons por região. Então tem aqui realces, claros, escuros, sombras e a curva de tons aqui em cima para você poder mexer. Eu não gosto dessa curva de tons, ela é toda travada se você reparar. A gente só pode mexer o ponto até um máximo ou um mínimo aqui, determinado pelo Lightroom. Então, em parte, ela impede você de fazer ajustes muito estranhos que possam estragar a sua imagem, mas ela também limita as possibilidades do que você pode fazer no Lightroom. Por exemplo, eu não consigo clarear o ponto preto utilizando essa curva aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, que eu recomendo a todos, é assim, abrir o seu Lightroom a primeira vez depois de instalá-lo, venha na curva de tons e aperta esse botão aqui, ó, editar curva de pontos. Apertou nele, desaparece toda a parte de baixo aqui do painel curva de tons, a gente fica só com a curva e o seletor de canal aqui embaixo. Isso nos dá muita liberdade na curva. Agora a gente pode literalmente fazer a curva que a gente quiser aqui sem qualquer problema, tá? Botão direito do mouse, nivelar curva para a gente voltar à curva original. O que é uma curva de tons? Se você reparar, você vai ver que o histograma da minha imagem está representado aqui atrás da curva de tons, igual ele está representado aqui em cima. Tá certo? A curva de tons nada mais é do que um gráfico que controla o clareamento ou escurecimento de cada região de luminosidade da minha cena. Assim como no histograma, nós temos do lado esquerdo as áreas mais escuras da tua imagem e no lado direito as áreas mais claras da sua imagem. Pense num equalizador gráfico de um aparelho de som, onde na esquerda você tem os graves e na direita você tem os agudos. E na medida que você sobe e desce cada botãozinho, você aumenta, intensifica os graves da música e reduz os graves e agudos e tons médios, etc. e tal. O gráfico da curva de tons funciona da mesma forma. Então, por exemplo, no meio do gráfico eu tenho os tons médios. Então, se eu aumentar o meio do gráfico, eu estou clareando os tons médios da minha cena, sem muito impacto nos tons mais claros e sem impacto nos tons mais escuros. E o ponto branco, o branco total e o preto total, continuam preto total e branco total sem mexer neles.
Mas Rafael, se ele é tipo um equalizador gráfico, por que ele não é reto? Por que ele é uma linha diagonal? Pelo seguinte, vou nivelar a curva aqui novamente e vou explicar. A nossa imagem ela tem um máximo de preto e um máximo de branco. O que é branco não pode ficar mais branco, nem o que é preto pode ficar mais preto. Por isso que o ponto preto ele fica na base do gráfico, porque eu não consigo trazer ele mais para baixo. Eu não consigo deixar o que já é preto na imagem ainda mais preto. Ele é o máximo. Mas posso deixar o que já é preto cinza, cinza 50% e até mesmo branco. O mesmo vale para o ponto branco. Então, o que já é branco na minha imagem não pode ficar mais branco. Então, esse lado do gráfico não pode subir mais do que isso. Ele só pode descer, escurecendo a área preta, a área branca da minha imagem, até ela ficar preta. Tá? Então, é isso que o gráfico faz. Cada intervalo do gráfico, olhando ele na horizontal, da esquerda para a direita, representa uma faixa tonal da minha imagem. Pretos, sombras, até chegando aos meios tons, passando pelas altas luzes ou realces e chegando no ponto branco, tá? E você tem total liberdade de fazer esses ajustes. Por exemplo, eu posso literalmente inverter a tonalidade e as cores da minha imagem. Basta eu pegar aqui o ponto preto e transformar em branco, e pegar o ponto branco e transformar em preto. Então eu literalmente inverti as tonalidades e cores da minha imagem. O que era preto na imagem original ficou branco e o que era branco ficou preto. Tá? Só para mostrar uma curva bem estranha, bem diferente aqui, para mostrar o potencial que a curva tem. Vamos nivelar ela de novo. Então digamos que eu queira mexer só nas áreas de sombra da minha imagem, sem mexer no preto, sem alterar o ponto preto, não quero mexer nos meios tons e não quero mexer nas luzes. Então eu posso, a área de sombra é a área mais à esquerda aqui, esse ponto eu não vou mexer, eu não quero mexer no preto, então vou clarear aqui. Clareei as áreas de sombras, mas clareou tudo. Por que clareou tudo? Porque a curva subiu inteira aqui, ó. A curva subiu toda. Se vocês repararem, existe um leve pontilhado atrás do meu gráfico. Esse pontilhado, ele representa a imagem original, ou seja, o antes de eu mexer a curva, tá? Então eu sei que onde o gráfico estiver acompanhando esse pontilhado, a imagem não foi alterada. Então eu vou criar outro ponto aqui e vou arrastar ele para baixo para colocar o gráfico de volta no lugar. Então, o que esse gráfico está me dizendo? Tudo que está de meio tom para cima não foi alterado, porque está acompanhando aquele pontilhado que representa o gráfico original. Em compensação, a área de sombra foi clareada. E o ponto preto não foi mexido. Então, se eu venho aqui para o lado, o preto não foi mexido, a área de sombra clareou, vê como está mais claro do que está em cima, tá? E o meio tom em diante, nada foi alterado, certo? Digamos que agora eu quisesse escurecer as áreas mais claras, novamente sem mexer no meio tom e sem mexer nos brancos. Eu posso escurecer aqui a área mais clara e vou retrabalhando o gráfico aqui para que os meios tons continuem sobre a linha pontilhada. Então, a área de sombra clareou aqui, mas os meios tons continuam iguais e as áreas de luzes foram levemente escurecidas. Eu posso escurecer mais aqui, e foram escurecidas. Se eu quiser que até o branco e o preto sejam alterados, eu mexo no ponto branco, que é esse daqui, Aí o branco agora virou cinza e posso mexer no ponto preto lá e o preto clareia aqui desse lado, certo? Então, o entendimento que precisa se ter é isso. É assim que o gráfico funciona. Esquerda, áreas mais escuras da imagem, direita, áreas mais claras, para cima clareia, para baixo escurece. Então, se você sabe isso, você consegue controlar as áreas tonais da sua imagem. Rafa, existe alguma forma de eu saber facilmente qual é a área tonal da imagem representada? Existe. Vou nivelar a curva aqui de novo. Existe uma ferramenta no Lightroom chamada TAT, Ferramenta de Ajuste Localizado, ou Target Adjustment Tool. Se eu clico nela e venho aqui para o meu gráfico, olhem lá para o gráfico da curva de tons. Vocês vão ver que tem um pontinho mostrando a área do gráfico responsável
por aquela área na qual eu estou passando o mouse. Então, por exemplo, digamos que eu queira alterar só essa área de luminosidade que está embaixo do azul aqui, tá? O azul não importa, só estou usando ele como referência de localização. Então eu quero alterar daqui até aqui. Então eu vou vir com a Tati aqui, com a ferramenta, vou dar um clique e ele vai marcar o ponto aqui, ó. Eu vou vir com ela aqui do outro lado, vou dar um clique e marcou o ponto aqui. Então eu sei que se eu mexer só essa parte do gráfico e o resto continuar reto sobre a linha pontilhada, é só essa área de luminosidade que eu vou mexer. Vamos fazer um teste? Vou clarear essa área do gráfico aqui e vou colocar, tentar, né? O gráfico ele é meio rebelde, mas vou colocar o restante do gráfico, a área ali é bem pequenininha, mais ou menos de volta no lugar aqui. Esse das luzes vai ser um pouquinho mais complicado, mas olha só. Veja como aqui a área de luminosidade, vou escurecer um pouquinho aqui para deixar retinho. Vê aqui como a área de luminosidade clara está igual, aqui eu clareei. Olha só como clareou bastante aqui, que é esse clareamento que eu fiz. Daqui para frente, tudo igual novamente. Então a diferença da curva para o painel básico é que você consegue aplicar um ajuste muito pontual numa área de luminosidade, certo? Vou nivelar a curva aqui de novo, fora sem falar do que a gente vai ver mais para frente, das curvas por canal, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Por enquanto a gente vai ficar nisso, tá? Você também pode controlar o contraste na curva. Então, por exemplo, o que é contraste? É clarear os claros e escurecer os escuros. Clarear os claros, escurecer os escuros e temos mais contraste, certo? Vamos para uma foto então, vamos falar um pouco de algo mais real. Eu tenho, vamos trazer o antes e depois de volta para o padrão aqui e vamos botar essa imagem, deixa eu trazer o zoom de volta aqui e vamos colocar ela no ajustar aqui. É uma foto que está bem escura e tudo mais. Então, eu quero clarear as sombras da imagem, que é a área onde está o meu modelo aqui, o oleiro, né? Então eu posso pegar aqui e vou clareando a minha área de sombras aqui. Mas eu clareei muito o fundo, eu não quero que o fundo clareie. O fundo é a área mais clara da minha imagem. Então eu vou pegar a parte do gráfico responsável por ele e vou escurecer um pouco. Então eu consigo exercer o controle sobre as áreas de luminosidade da imagem e deixar ela como eu quero, certo? Eu perdi um pouco dos brancos aqui, perdi. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar os brancos, trazendo esse ponto para cá e recuperando um pouco dos brancos lá no fundo, tá? O que a minha curva está dizendo aqui agora? Que eu não mexi no preto da minha cena, eu clareei as sombras até os meios tons aqui, e depois os tons mais claros eu clareei muito pouco. Eu controlei o clareamento deles para eles não clarearem demais, tanto quanto eu clareei as sombras, tá? Essa é uma das possibilidades da curva do que você pode fazer, tá? Pegar uma outra foto aqui para ver um ajuste de contraste. Então, se eu quiser aumentar o contraste da minha cena, eu posso clarear os claros e escurecer os escuros, e eu tenho um contraste não linear, ou seja, eu aumentei o contraste, não mexi no meio tom, o meio tom está exatamente no mesmo lugar aqui, e não mexi no ponto preto e no ponto branco. Se eu quiser fazer um contraste mais agressivo, eu posso fazer um contraste linear. Eu trago o ponto branco mais para cá, o ponto preto mais para cá, e tenho um contraste linear, ou seja, eu escureci todos os pontos até eles ficarem pretos, ou seja, tudo que na foto original era, digamos aqui, 80% de preto, virou preto. Tudo que era aqui 80% de branco, tudo que estava aqui na faixa de 80% de luminosidade, virou 100%, ficou branco. Tá? Então isso é um ajuste de contraste linear, é um ajuste de contraste mais pesado. Tá? Se eu tiver uma foto de baixo contraste, eu posso compensar o contraste fazendo isso. Ó. E posso compensar o contraste usando o ajuste de curvas. O legal do ajuste de curvas é que ele é um ajuste separado do ajuste básico. Então você pode deixar o básico para fazer correções na foto e o ajuste de curvas para aplicar um efeito, fazer uma mudança, como é o caso daquele efeito mate, né, que o pessoal de casamento usa bastante, que é
clarear os pretos da imagem. Beleza, pessoal? É isso, é assim que curvas funcionam. E num próximo vídeo vamos ver as curvas de canais para fazer ajuste de cores e aplicar color grading em nossas imagens. Beleza? Valeu, pessoal, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ajudado o vídeo para vocês. Quem gostou, pode dar um curtir aí embaixo, pode se inscrever no canal para acompanhar nossos vídeos e também pode participar com a gente lá no Facebook, do nosso grupo Lightroom Brasil. Lá você vai fazer amigos, vai conhecer gente, vai poder conversar sobre Lightroom, mostrar o que você está fazendo, ver o trabalho de outras pessoas e aprender muito, mas muito mesmo, tirar suas dúvidas e tudo mais. Não se esqueça também de visitar o site do slicklens.com, que está aí na descrição do vídeo, e acompanhar a gente sempre que possível. Valeu, brigadão e até a próxima!